Boa noite, irmãos. Nós saudamos a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, hoje nós nos reunimos aqui para falarmos a respeito de uma importância muito grande nas nossas vidas. Na semana passada falamos a respeito da redenção, que é a nossa redenção da vida aqui neste mundo, essa vida de pecado, a nossa libertação das maldições naturais do mundo. Hoje nós queremos falar a respeito da salvação, porque a redenção nos redime de nossos pecados, porque recebemos a salvação em Cristo Jesus. Essa salvação é uma promessa de Jesus, enquanto aqui na terra, e disse que ele voltaria para o céu de onde veio, e que ao ir para o céu, para estar à direita do Pai, ele nos mandaria o Espírito Santo para nos confortar, nos consolar, nos conduzir na nossa caminhada terrena. Nós passamos de uma vida diferente, de uma vida terrena, de apenas uma caminhada pelo mundo, mas com uma vida salva em Cristo Jesus, uma vida diferente, uma vida que nos redime de nossos pecados, das nossas aflições, da maldição do mundo. Mas é preciso que nós procuramos conhecer isso. E a própria palavra diz que Deus fala que nós não o procuramos, mas Ele sim procurou a nós. Então nós precisamos de entender que nós somos, às vezes, tocados pelo poder do Espírito Santo, para entender a nossa condição de terráqueos, de naturais, para compreender a necessidade do nosso arrependimento, de nós buscarmos uma intimidade com o Senhor Jesus, através do próprio ensinamento do Senhor Jesus, para sermos tocados na busca dessa intimidade, para a transformação da nossa vida. Isso é ser salvo, é andar aqui como se nós estivéssemos andando pelo céu. Agora, é preciso de entender o que é o céu. Muitas vezes as pessoas acham que o céu é viver uma vida de nababo, uma vida de riqueza, de alegria, de prazer. Não é. A vida que nos serve viver isento dessa loucura que é o mundo, desse mundo incompreensível, difícil de entender, um mundo de muita maldade, de tudo enquanto é ruim, está aqui no mundo. Nós, às vezes, nós precisamos de entender, nós, às vezes, deparamos com determinadas situações e nós achamos que isso é uma situação daquela pessoa. Não é daquela pessoa, é essa situação do mundo. Tudo que é de ruim está no mundo. E nós estamos no meio das coisas ruins. A salvação vem exatamente para nos tirar espiritualmente dessa malignidade do mundo, para termos um caminhar diferente, um caminhar direcionado pelo poder do Espírito Santo na salvação em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, é muito interessante nós entendermos o que é a redenção, como que veio, como que é o entendimento disso. Isso começa lá no paraíso com Adão, e Adão é expulso para a terra, e ele vem trazendo a maldição que está nele, ele vem e contamina a terra, e a terra torna-se maldita. Então, a maldição está no mundo. Então, a remissão, a redenção vem exatamente a nos tirar disto. Mas a nossa saída disso é pela salvação em Cristo Jesus, que o mundo jamais vai ser diferente, vai ser sempre a mesma coisa. Mas a salvação em Cristo Jesus é que nos transforma de vida, nos leva a uma vida diferente. Vamos orar, pedir a Deus na pessoa de Jesus, que pelo poder do Espírito Santo possa nos esclarecer, nos dar entendimento, para bem entendermos a nossa caminhada aqui na terra. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, meu Pai.
Em nome de Jesus, pelo teu amor, pelo amor de Jesus, nós compreendemos, meu Pai, a situação que vive o mundo, a situação que é o mundo. Sabemos também que isso não terá fim. Isso chegará um dia que diz a palavra que o mundo será restaurado. Mas enquanto nós estamos caminhando aqui por essa terra, carecemos dos teus esclarecimentos, que o Senhor venha falar conosco para que possamos entender. Nós cremos pela fé, porque temos tido experiência a cada dia. Pai, venha falar conosco, venha pelo poder do teu Santo Espírito, tocar o nosso coração, abrir o nosso entendimento. É disso que nós precisamos para vencer essa caminhada aqui pela terra. E já agradecemos, Senhor, por nos conceder essa oportunidade de por aqui caminhar para entender o mundo. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Venha falar conosco. É que nós precisamos, meu Pai, do teu falar, de ouvir a tua voz, na intimidade do nosso coração, pelo poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos, já disse que nós começa essa história lá com Adão, ela está no livro de Gênesis, e depois nós vamos entender que chega num certo ponto, nós temos que isso é um marco temporal. Hoje está muito em moda falar de marco temporal. O marco temporal é quando Deus fala com a Moisés a respeito do plano que ele tem para o povo judeu, o povo descendente de Abraão. Ele vem e explica, está no livro de Gênesis, nós vamos entender o que aconteceu. Mas é uma história bastante longa, então nós vamos abreviá-la, o estudo abrevia, inicia aqui dizendo que o que é salvação? E nós vamos entender o que é salvação. Um dos caminhos que podemos entender está no livro de Isaías, que relata sobre o julgamento e a redenção de Jerusalém. Por que Jerusalém? A Bíblia sempre fala de uma maneira metafórica. Ela diz que Jerusalém, ela diz um mundo que está dentro desse mundo. Jerusalém representa o mundo do povo israelita, do povo judeu, do povo escolhido para sermos os evangelistas, os testemunhos das obras de Deus a favor da humanidade. E ele relata lá no livro de Isaías, no capítulo 1, parte do verso 21 até o verso 31, ele diz assim, Isaías 1, verso 21 ao 31, ele diz assim, ele está fazendo uma referência de Jerusalém com o mundo. Então nós vamos entender primeiro, ele diz assim, como se fez a prostituta, como se fez prostituta a cidade fiel. Ele está dizendo aqui que a cidade fiel, a cidade que foi colocada nesse mundo aqui para ser diferente, se fez prostituta, prostituiu, mudou, adulterou. Ela, que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. Ela fez uma transformação para o mal. 22. A tua prata se tornou em escória, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensa. Não defende o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, tomarei satisfações aos meus adversários
e vingar-me-ei dos meus inimigos. Deus está falando, está prevenindo. Nós vimos aqui o que transformou a Jerusalém, a cidade da justiça, em que ela se transformou. Agora Deus está dizendo aqui, por intermédio de Isaías, no verso 24, está dizendo: portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Ele está prevenindo que ele vai tomar uma medida. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potássia das suas escórias, e tirarei de ti todo metal impuro. Vai lavar, vai sacudir Israel, Jerusalém. Restituir-te-ei os teus juízos, autoridade, como era antigamente, e os teus conselhos, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Voltará a ser o que era. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. O que é Sião? Sião é aqueles que já foram tocados pelo poder de Deus, já tem uma vida transformada, de vida de justiça. Sião quer dizer a cidade santa, que está em Jerusalém. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçaste, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como carvalho, cujas folhas murcham, e como as florestas que não têm água, seca. O forte se tornará em estopo, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. O que Deus está dizendo aqui por intermédio de Isaías? E Jerusalém, que era uma cidade santa dentro desse mundo pecaminoso, era uma cidade de justiça, uma cidade boa, uma cidade de bons princípios, mas ela se prostituiu, ela tornou-se como um mundo comum. Mas ele está dizendo que ele vai vingar, ele vai trazer peso em cima de Jerusalém. E Jerusalém voltará a ser como antes, cidade de justiça. Como nós vamos entender isso? Porque Jerusalém voltará a ser o paraíso, para o qual Deus criou um paraíso para estar aqui a humanidade. Mas para nós entendermos melhor essa situação, vou pegar um textozinho aqui que explica melhor aqui, que diz: Deus arrazoava com os homens, Deus conversava com os homens através de Isaías. Deus convida o seu povo para discutir o caso com ele e sugere 3 assuntos para consideração. Primeiro, ele está disposto a perdoar os seus mais flagrantes pecados. 2, se quiserem e obedecerem, comerão o bem da terra. 3, se recusarem e forem rebeldes, o juízo seguirá. Então, se o povo arrepender, terá uma vida diferente. Se não obedecer, sofrerá o peso da vingança de Deus, da ira de Deus.
Amém, meus irmãos? Deu para entender qual é a promessa de Deus através do profeta Isaías. Aí ele começa a fazer, nós vamos entender aqui o tipo das malignidades, dos sofrimentos, das pressões que existem no mundo. Que são pressões que não têm como ser supridas por bens materiais ou qualquer bem que seja. Ele fala primeiro, ele fala que está aqui no mundo opressão. O mundo é oprimido por natureza. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 26, diz assim: bom é agradar a salvação do Senhor. Não, bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Não tem que... Aquele que é salvo tem que esperar a salvação em silêncio, em comunhão com Deus, cada dia, entendendo. E cada sofrimento da sua parte é um sinal da transformação da sua vida. Isso está falando aí em Lamentações, no contexto histórico do Antigo Testamento. Há lamento de um profeta, que é o chamado profeta chorão, o profeta Jeremias. Mas tem um correspondente que diz lá em Mateus 7,7, é o contraponto, é a parte positiva, é a parte boa. Você sofre em silêncio também você busca. E lá em Mateus 7, verso 7, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. No mundo tem opressão, mas Jesus veio para a nossa salvação. Ele nos ensina que com o nosso caminhar obediente em Cristo Jesus, tudo que pedirmos nos será dado. Tudo que nós buscarmos, nós acharemos. E todas as vezes que bater na porta, a porta se abrirá. Então nós somos um contraponto do mundo com a salvação, que é um mundo em que há salvação. O mundo oprime, mas a salvação liberta. Em Romanos 2, verso 7, diz que a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Procuram honra, glória, mas incorruptibilidade. Sai da corrupção, ainda que a corrupção traga os maiores aparentes benefícios, o salvo tem que estar distante, distanciando dele. Em Malaquias, no capítulo 4, verso 2, o profeta Malaquias diz que: mas para vós outros que temeis o meu nome, para vós outros, Deus falando por intermédio de Malaquias, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Salvação, está livre, liberto. Resposta ao Malaquias, ao pronunciamento de Malaquias, está em Atos 13, verso 52, e diz assim: os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus, vivendo nesse mundo pecaminoso, os discípulos viviam transbordando de alegria e do Espírito Santo. Salve.
fé, na caminhada produtiva, uma caminhada leve. Romanos 14, 7 diz que porque nenhum de nós vive para si mesmo. Nós não estamos aqui por nossa vontade. Nós não contribuímos absolutamente nada para estarmos aqui na caminhada. Nada, nada, nada. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Absolutamente nada. Nós não contribuímos para o nosso nascimento e nem contribuímos para a nossa morte. Tem um controle de nada. Então nós não somos nada. Somos fruto do Espírito Santo. Mas no mundo tem sofrimento. O mundo é cheio de sofrimento. Por isso nós precisamos de salvação. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 6, diz que mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. A tribulação é para nosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Todos padecem sofrimento, todos, diferente de salvo, de não salvo. Isso faz parte do estar no mundo, mas nós com o Espírito Santo nós levaremos sofrimento de uma maneira totalmente diferente. Um sofrimento embaixo da unção do Espírito Santo. Tranquilo. Deus e Jesus veio suportar por nós todo o sofrimento da vida. Em Marcos, capítulo 8, verso 34, responde, faz um comentário a respeito de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 6, e diz Marcos 8, 34, diz, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Largue o sofrimento, largue a opressão, largue a vaidade, largue a prepotência, caia numa situação como diz aqui Marco, então convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, torne-se totalmente dependente de Deus, totalmente dependente. Entenda que essa carne, isso não vale nada, isso é apenas condutor, como diz os Espíritos, é apenas o cavalo do Espírito, condutor. Romanos capítulo 5, verso 1 a 5 diz que a justificação é pela fé e paz com Deus. Não depende absolutamente de nada conosco. Porque diz assim, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, pela fé. Não tem como fazer nada com as mãos. É pela fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Na fé, na esperança de Deus. E não somente isso, nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Tem que tirar do que o mundo tem, das tribulações, em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, fazer uma transformação.
fazer como diz o linguajar popular, do limão à limonada. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, nos foi autorizado, nos foi dado. Em Lucas, capítulo 19, verso 1 ao 9, nós vamos encontrar a conversão de Zaqueu. E diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jesus é que atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Talvez muitos de nós estão esperando a felicidade e a esperança na riqueza. Ele era rico e não tinha esperança. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará com o homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Meus irmãos, o que nós temos que entender com isso? O Zaqueu, um homem rico, poderoso, publicano, tinha prestígio na cidade, autoridade. Ele era um homem oprimido, sofredor, sem esperança. Mas pelo poder do Espírito Santo, ele foi tocado. E ele teve aquela vontade, aquele desejo ardente de conhecer quem é esse Jesus que tantos ouvem falar e poucos conhecem. Ele quis, ele foi. Ele, de pequena estatura, subiu em uma árvore para ver Jesus. Mas Jesus o viu e o chamou: Zaqueu, desce, que hoje me convém hospedar em tua casa. Ele, tocado pelo poder do Espírito Santo, ele reconheceu, ele arrependeu da vida até então e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tem defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele abriu mão daquilo que era a felicidade dele, a paz dele. Abriu mão daquilo para estar com Jesus. Ele encontrou esperança, ele encontrou tudo que ele desejava, tudo que ele precisava para ele fazer uma trajetória em paz por essas terras. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também esse é filho de Abraão. O filho de Abraão aqui resolve pouca coisa. Não vou dizer que é filho de Abraão porque é status do povo de Israel. Mas acontece, o que diz aqui? Jesus está dizendo, então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois ele sentiu, ele foi tocado pelo poder do Espírito, ele encontrou o caminho, ele encontrou Jesus, ele se libertou, ele foi salvo, se libertou, ele tem uma nova vida. O apóstolo Paulo nos faz uma referência por esse texto de
de Zaqueu, e ele fala em Efésios 2, verso 6, diz que, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Está dizendo, e juntamente com Cristo, não é com Zaqueu, não é com Cristo, nós, juntamente com ele, nos ressuscitou, como ele foi ressuscitado, nós estávamos mortos espiritualmente, ressuscitamos junto com Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, não é com Cristo, é em Cristo. Cristo sentou, nós estamos em Cristo. Apocalipse 21, verso 3 diz que então ouvi grande voz ainda no trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. O que está dizendo aqui? Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo o tabernáculo de Deus é Jesus. É Jesus que é o tabernáculo de Deus. O templo de Deus é Jesus. É Jesus o templo de Deus. Com os homens. É em Jesus que Deus se une aos homens. É em Jesus, não é em mim, não é em ninguém, não é em homem nenhum. Ele é em Jesus. Nós estamos com Deus, é em Jesus. Está dizendo. Isso é a revelação. Nós seremos em Jesus. Lucas capítulo 9, verso 56 diz que pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. Jesus não veio aqui para acabar com o mundo, veio queimar o mundo, veio arrasar o mundo, mas veio para salvar aqueles que nele crê. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. E diz que a salvação ela não pode ser emocional, momentânea, momento de alegria, não pode ser uma êxtase, um belo discurso, não. Em Filipenses 2, verso 12, o apóstolo Paulo fala para o povo de Filipe e diz o seguinte, assim, pois, amados filipenses, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvendo a nossa salvação, buscando entender os planos de Deus para a vida da humanidade. O que Deus prega, qual o motivo da vida de Jesus, o que Jesus fez pela humanidade, nós temos que entender a história, para que a história vinha nos motivar a caminhar sempre com Jesus, nos fortalecer, nos alegrar sempre em Jesus. Resposta, João 15, verso 10 a 21, é a resposta do apóstolo, do discípulo João, apóstolo João, dizendo que não é João está relatando o que Jesus disse. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazer o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo
quanto ouvi, e meu Pai vos tem dado a conhecer. A intimidade com Jesus. Não fosse vós que me escolheste a mim. Eu, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que eu vos amei uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a sua vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Tudo é por Jesus. Deixemos de bobagem. Fulano e tal, autoridade, não sei o quê. Não existe. Autoridade é Jesus. É Jesus. Não existe denominação. Não existe instituição. É Jesus. Jesus é tudo em todos. O resto é conveniência. E assim nós vamos caminhando. A caminhada é exatamente desse jeito. Até que se complete o fim dos tempos, que é o fim, é a nossa partida desse mundo. Que não é longa. Dificilmente um ser humano vive mais que 100 anos. Muito raro. Então, nós temos que pensar a esse respeito. Qual é a trajetória? Do nosso nascimento até a nossa partida. Uns cedo, outros tarde. Romanos 13, verso 11 e 12 diz que: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertares do sono. Tem que pensar, tem que ler, tem que entender, tem que perguntar. Por quê? A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, o dia já está longo, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Abandonando as trevas. Em 1 João, capítulo 3, verso 3, diz o seguinte: e assim mesmo se purifica tudo que nele tem esta esperança. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Colossenses capítulo 3, verso 8 e 9 diz que: agora, porém, o apóstolo Paulo falando aos Colossenses, povo de Colossos, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Precisamos vomitar essas coisas, tirar isso da nossa cultura. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Meus irmãos, fica aí essa palavra para entender o que é salvação, o que a salvação nos traz. Se nós não procurarmos entender a história e a comprovação da história, você não vai entender por livros, por cursos, teologias, é com experiência pessoal, a experiência nossa, com a nossa caminhada, com a nossa vida, como tem sido a nossa vida.
Se a nossa vida tem sido de tumulto, de sofrimento, de opressão, sem uma correspondência, alívio, alegria espiritual no Senhor, intimidade com o Senhor, algo está errado. Por isso, meus irmãos, vamos procurar conhecer o que é redenção, o que é salvação, porque na próxima palavra nós vamos caminhar para a vida eterna. Fica essa palavra, nosso deleite, nosso aprendizado em nome de Jesus. Amém.